Livro de Salmos, capítulo 139. Eu quero compartilhar algo que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, e a minha oração é para que Deus fale poderosamente com você. A minha oração é para que o Senhor envolva a sua vida com o Espírito dEle, em nome de Jesus, que você seja tomado pela presença de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Entenda, ninguém tem o poder de mudar a vida das pessoas senão Deus. Amém? Todas as vezes que o homem tenta mudar a vida de alguém, ele até que consegue, mas não dura muito tempo. Mas todas as vezes que Deus entra na vida de alguém e muda a vida dessa pessoa, isso fica para a história. Amém, queridos? Amém? E eu espero essa mudança em nome de Jesus, sabe? Não espere que o homem mude você, mas se coloque na mão daquele que tem o poder para transformar a sua vida e marcar a sua história em nome de Jesus. Amém, querido? E essa pessoa chama-se Espírito Santo de Deus. Ele está aqui nessa noite. Amém? Ele está em você. O Espírito Santo de Deus está em você. Você tinha que dar um glória a Deus bem bonito agora. Amém, irmãos? Ele está em você. Olha aí a palavra de Deus. Salmo 139, verso 13 diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Amém? Coloca a mão no teu coração. Pai, nós estamos diante da tua palavra, e eu quero te pedir nessa noite, Espírito Santo, fala conosco. Pai, que o Senhor possa falar ao coração de cada irmão que está aqui nessa noite. Que o Senhor possa mover o coração de cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa noite. Que o Senhor possa falar de forma poderosa, clara, convicta no coração de cada um aqui. Que sejamos transformados pela tua palavra, que possamos ser movidos pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu quero começar essa noite dizendo para você algo, e eu quero que você acompanhe comigo, que eu quero pensar com você nessa noite. Eu quero começar dizendo para você que Adão não foi um experimento de Deus. Adão não foi um experimento de Deus. Quando Deus cria Adão e Eva, Ele não estava criando um experimento. Amém? Amém? Por isso Deus não tem um plano B. Deus nunca teve um plano B. Deus nunca teve uma outra estratégia senão a que Ele deu início quando criou Adão e Eva. Então, Deus não fez um experimento com Adão e Eva. Por isso Deus não destruiu Adão. Por isso Deus não destruiu Eva. Porque se fosse um experimento, se Deus tivesse feito Adão e Eva um experimento, vou tentar fazer algo, se der certo eu dou continuidade, se não der eu paro por aqui mesmo. Não foi assim que Deus fez. Deus fez e fez para fazer, e fez bem feito Adão e Eva. Posso ouvir um amém? Amém, irmãos? Adão não é fruto de um experimento de Deus. Eva também não é fruto de um experimento de Deus. Deus os fez. Agora, o que eu quero que você entenda nessa noite é que Deus não estava criando algo simplesmente por criar. Deus não estava colocando a tua mente para trabalhar, não. Deus simplesmente trouxe a existência. Deus simplesmente deu vida àquilo que já estava dentro dele. Entenda, por isso eu creio que Adão e Eva não é um experimento de Deus, porque eles já existiam dentro de Deus antes da fundação do mundo. Posso ouvir um amém? Pastor, o que isso tem a ver comigo? Tudo a ver, porque você também não é um experimento de Deus. Amém?
Você não é uma tentativa, um experimento, se der certo eu continuo, não. Você nasceu porque você também estava dentro de Deus. Amém, querido? Olha o que diz a palavra de Deus lá no livro de Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Capítulo 1, versículo... Quem achou, diga amém. 4. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Achou aí? Efésios, capítulo 1. Já está aqui, né? Por isso que você achou. Diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Só até aqui. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ou seja, antes que houvesse mundo, antes que houvesse terra, antes que houvesse universo, Deus já havia nos escolhido nele. Isso quer dizer que antes que tudo que você vê existisse, eu e você já estávamos vivendo dentro de Deus. Amém? Entenda, antes que houvesse terra, antes que houvesse sol, lua, estrela, mar, tudo isso que você vê, Adão e Eva já existia dentro de Deus. Entenda isso, querido. Deus simplesmente trouxe a vida, Deus simplesmente deu forma àquilo que já existia dentro dele. Eu gosto muito quando eu falo isso, eu gosto muito de pensar dessa maneira. Eu creio que o dia que Deus trouxe Adão e Eva à vida, foi um dia que todo o universo parou. Foi o dia que Deus chamou a atenção, por exemplo, de todos os anjos. Porque foi um dos únicos momentos que Deus desceu à terra. Eu fico imaginando Deus colocando o seu avental, amém? Pensa comigo. Deus desce na terra, e Deus pela primeira vez coloca a mão no barro, irmãos. Mas Deus tinha um propósito, amém? Deus tinha um propósito. Deus coloca a mão no barro, e Deus começa a fazer algo. Mas entenda, esse algo que Deus estava fazendo ali, era algo que já estava dentro dele. Quando nós temos ali o Salmo 139, é exatamente isso que Deus estava fazendo. Quando uma mãe, ela descobre que está grávida, ela não tem o seu bebê já formado dentro dela, mas algo começa a ser formado, como diz a palavra de Deus, entretecido. Entenda, esse é o processo da vida. A única diferença de nós para Adão é que Adão foi feito do barro pelas mãos de Deus. Eu e você viemos através do ventre de nossas mães. Amém, irmãos? Essa é a diferença. Mas espiritualmente falando, tanto eu quanto você, quanto Adão, quanto Eva, quanto Noé, quanto Moisés, Abraão e todos os outros, todos nós espiritualmente viemos do mesmo lugar. Amém, irmãos? Nós viemos do mesmo lugar, de Deus. E isso faz toda a diferença, querido. Eu fico imaginando, é que nós não temos ciência disso, né? A nossa vida começa a ser contada a partir do dia que nós nascemos. Não temos ciência, por exemplo, com clareza, né? Do nosso tempo no ventre da nossa mãe. Nós não temos ciência, embora algumas pessoas tragam alguns traumas, né? Que receberam no ventre da sua mãe, mas nós não temos muita ciência disso. Mas não temos lembrança, por exemplo, do nosso tempo antes do ventre. Porque entenda, a Bíblia diz que eu e você, nós somos um espírito, que possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Amém, irmãos? Então, antes que houvesse mundo, o Senhor trouxe, o Senhor já tinha eu e você, Adão, dentro dele. Nós já estávamos dentro de Deus. E Deus simplesmente deu vida a tudo isso. Eu fico imaginando o momento que Deus trouxe Adão e Eva à vida. É mais o momento que a minha filha Noádia está vivendo. Ela está quase, a Lana, minha neta, vai nascer em nome de Jesus, amém? Ela já entrou em 40 semanas, estamos aguardando com muita expectativa o nascimento dela. Então, tudo que a Noádia faz, nós estamos em cima agora, né, vigiando, porque está na hora, chegou a hora, vai nascer.
E eu fico imaginando Deus querendo trazer a vida a Adão, querendo trazer a vida a Eva, querendo trazer a vida a eu, querendo trazer a vida a você. Irmãos, isso é poderoso. O que eu quero dizer para você nessa noite é que você não é fruto de um experimento. Você não é uma tentativa fracassada de Deus. Não, não é. Todos nós nascemos com um propósito e eu quero mostrar isso para você. Por exemplo, Adão não poderia ter nascido nos nossos dias, irmãos. Adão teve que nascer no tempo que ele nasceu. Porque imagina, se Deus nos escolheu, isso quer dizer que Deus escolheu o dia, que Deus escolheu o tempo, que Deus escolheu o ano, que Deus escolheu a família certa. Isso tudo quem escolhe é Deus, não somos nós. Por exemplo, alguém aqui já escolheu a família que ia nascer? Você escolheu? Alguém aqui escolheu a cidade? Escolheu o país? Não. Isso é Deus quem faz. É Deus quem determina onde, o tempo, quando nós estamos esperando a Lana nascer. E quem vai determinar o dia do nascimento dela é Deus. Amém, irmãos? Assim foi comigo, assim foi com você. Ninguém nasce fora do tempo. E isso foi com Adão. Adão nasceu no tempo que ele tinha que nascer. Adão é o primeiro. Adão foi ele que deu início à vida humana. Foi ele que deu início à humanidade. Adão e Eva, eles tinham que nascer naquele tempo. E eles fizeram a parte deles. Eles fizeram a história dele. Depois disso nós temos quem? Nós temos Noé. Imagina, irmãos, Noé nascendo agora. Ele ia nascer fora do tempo, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Noé ia nascer fora do tempo. Por quê? Porque imagina hoje, a coisa mais fácil é construir um grande navio. Mas no tempo que Noé nasceu, o maior desafio era construir uma arca. Mas esse era exatamente o propósito de Deus. Foi exatamente para esse propósito que Noé nasceu. Quando Deus viu que a humanidade estava perdida, quando Deus viu que a humanidade estava se perdendo e que Deus precisava salvar a humanidade, Ele então envia Noé. Noé nasce com um propósito. Qual é o propósito de Noé? Salvar a humanidade. Noé salvou a humanidade como? Salvando a sua família e dando início a um novo tempo na raça humana. Foi isso que Noé fez. Noé foi o precursor, o salvador. Por isso ele nasceu no tempo certo, na hora certa, no lugar certo, no povo certo. Pensando nisso, nós lembramos de quem? De Abraão. Abraão também foi um homem que se tornou o pai da fé. Abraão foi um homem que deixou tudo. Abraão e Sara, eles largaram tudo para trás por causa de um chamado de Deus. Deus, quando chama Abraão, chama Sara, diz para ele: sai da sua terra, da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. De ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus faz uma promessa para Abraão. Ele larga tudo, deixa tudo, e Abraão então se torna o pai da fé. Abraão nasceu com um propósito. Qual era o propósito de Abraão? Demarcar a terra, expandir um território e se tornar o pai da fé de uma grande nação. Esse foi o propósito de Deus para aquele homem. Depois de Noé nós temos Jacó. Jacó também foi um homem muito importante na história, porque Jacó, ele é o pai da nação de Israel. Foi de Jacó com as suas mulheres que veio a nação de Israel e se tornou uma nação tão importante nos dias de hoje. Mas foi por causa de quem? Foi por causa de Jacó. Entenda, Jacó não poderia nascer hoje. Ele tinha que nascer no tempo que ele nasceu. Ele tinha que viver no tempo que ele viveu. Ele tinha que existir no tempo que ele existiu, irmãos. Depois de Jacó, nós encontramos Moisés. Diga comigo, Moisés. Moisés é o libertador, irmãos. Quando Deus olha para o seu povo, havia uma promessa. O povo de Israel estavam já há 400 anos vivendo como escravos no Egito. E havia uma promessa que Deus tinha feito a Abraão, que depois de 400 anos Deus libertaria o seu povo do Egito. Então, quando vai chegando o tempo da libertação, Deus provê o libertador. Nasce Moisés.
Só que Moisés nasceu numa condição de muita perseguição. Havia um decreto do rei para que todo primogênito, todo homem fosse morto pelas parteiras. Então Moisés teve que ser escondido. E Moisés conseguiu nascer, conseguiu crescer, teve todo um cuidado especial. E Moisés entendeu que ele era alguém escolhido por Deus. Ele entendeu que Deus havia trazido ele à existência para que salvasse o povo. E Moisés tenta fazer isso do seu jeito. Moisés tenta libertar o povo de Israel dentro do seu conhecimento humano, dentro das suas estratégias. Pela primeira vez, Moisés mata um egípcio e depois tenta separar a briga dos seus irmãos. E o negócio se vira contra ele. Por quê? Porque não era daquela forma. Deus tinha um propósito e tinha que ser do jeito dele, não do jeito de Moisés. Aqui nós encontramos um problema nas nossas vidas. Muitas vezes nós temos o entendimento de que Deus tem um propósito, amém? Quem crê? Quem crê que Deus tem um propósito na sua vida? Glória a Deus, né? Mas muitas vezes eu e você estamos tentando viver esse propósito do nosso jeito, e não do jeito de Deus, da nossa maneira e não da maneira de Deus, dentro da nossa capacidade, não na capacitação de Deus. E é por isso que deu errado. É por isso que Moisés não conseguiu libertar o povo do jeito dele. Moisés se frustra, vai para o deserto, fica 40 anos, e ali Deus trata com Moisés, Deus trata com o coração dele, Deus tira todo o Egito de dentro de Moisés, e agora Moisés estava pronto. Pronto para quê? Para cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Irmãos, o propósito de Deus para a sua vida é o que vai fazer toda a diferença. Sabe, tem muitas pessoas que não têm satisfação. Tem muitas pessoas que não têm alegria. Tem muitas pessoas que não têm prazer, que não têm contentamento. Elas são infelizes. Elas são insatisfeitas. Elas não têm contentamento em nada. Por quê? Porque estão fora do propósito de Deus. Elas não conheceram a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Porque quando eu e você encontramos a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida, tudo muda. Nós passamos então a ter prazer, passamos então a ter satisfação, passamos então a ter alegria, passamos então a viver uma vida com propósito. E aqui estava um homem insatisfeito, frustrado, que havia fugido, porque não conseguiu cumprir o propósito de Deus. Mas Deus não desistiu de Moisés, irmãos, assim como Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de Moisés, não. Depois de 40 anos, Ele estava ali, tratando com aquele homem e dizendo: olha, o meu propósito ainda continua para você, a minha promessa ainda continua valendo. Depois de 40 anos, Deus volta com Moisés, agora do jeito certo. Olha para mim, Deus não desistiu de você. Às vezes você desistiu dele, às vezes você desistiu do propósito, às vezes você desistiu do teu chamado, mas Deus não desistiu de você. É por isso que você está aqui nessa noite, porque Deus quer lembrar você, Deus quer lembrar você que Ele tem um propósito, que Ele tem planos. Você, entenda, você não nasceu por nascer, você não é o experimento de Deus, não. Você nasceu porque é da vontade de Deus. E olhando aqui para a palavra de Deus, encontramos tantos outros homens, como por exemplo Josué. Irmãos, eu admiro esse homem. Primeiro porque ele não tinha medo de morrer, como toda a nação de Israel tinha medo, porque naquela época, estar na presença de Deus, não podia ter medo de morrer. E Josué estava ali do lado de Moisés, acompanhando todas as manifestações de Deus. Josué, ele vivenciou em sua vida todas as manifestações de Deus a Moisés. Josué estava do lado de Moisés. Então, quando Moisés morre, Josué assume a liderança do povo. Josué foi escolhido por Deus, e Josué se tornou o conquistador. Olha só, Moisés o libertador, e agora nós temos um conquistador. Josué foi um homem que mais conquistou o território em todo Israel.
ele marcou a sua história. Agora, esse homem, irmãos, ele estava tão no centro da vontade de Deus. Esse homem, ele estava tão no centro do propósito de Deus para a vida dele, que Deus atendeu até uma oração errada dele. Certa vez ele batalhando, ele estava numa guerra, e era muita gente, o exército era muito grande, e ele queria acabar aquela guerra naquele dia. Ele falou: não, eu quero terminar o negócio hoje. Ele era enjoado, irmãos. Só que ele tinha um problema. O sol já estava se pondo, ia escurecer, e ele ia ter que parar a guerra, porque naquela época eles paravam e voltavam no outro dia o negócio. Era tenso, irmãos. E Josué falou: não, não vou deixar para amanhã não, eu quero terminar hoje. Então ele levanta a mão e faz uma oração equivocada, porque ele não tinha o conhecimento que nós temos hoje. E ele ordena: sol, para em tal lugar, lua, para em tal lugar, e até que eu termine a batalha, vocês vão continuar aí. Irmãos, nós sabemos que não é o sol que para, e não é a lua que para, quem para é a terra. E sabemos que se não houver uma intervenção de Deus, se a terra parar agora, irmãos, está todo mundo perdido. Mas esse homem, irmãos, ele estava tão no centro da vontade de Deus, que ele faz uma oração equivocada, e Deus entende a oração, e Deus responde a oração, fazendo que a terra pare. Dá glória a Deus. Isso assusta a gente, né? Porque, pastor, mas que negócio é esse? A terra parou? Pois é, a Bíblia diz que parou, e eu acredito. Acredito até na capa desse negócio aqui, irmãos. Entenda isso. Quando você está no centro do propósito de Deus, Ele não tem problemas em responder a sua oração. Quando você está no centro da vontade de Deus, Ele não tem problemas em atender o seu pedido, embora seja equivocado, embora você não tenha ciência do que você está pedindo, mas quando você se encontra no centro da vontade de Deus, ei, Deus vai te ouvir. Mas isso nos frustra, por quê? Porque eu e você com certeza já pedimos muitas coisas que Deus nem levou em consideração. Já pedimos muitas coisas que Deus nem levou em consideração. Por quê? Porque estamos fora do propósito, estamos fora do plano de Deus. Então aqui nós encontramos um homem que estava no centro da vontade de Deus, e ele pediu e Deus atendeu. Ele marcou a história. Depois de Josué, irmãos, nós encontramos muitas outras pessoas, mas uma delas em especial foi o profeta Samuel. Irmãos, Samuel foi considerado um dos maiores profetas de toda a história de Israel, porque era um homem que andava com Deus, era um homem que estava no centro da vontade de Deus. E Samuel nasceu com um propósito. Qual era o propósito de Samuel? Ungir o rei segundo o coração de Deus. Mas para que ele alcançasse isso, Deus ensinou uma lição poderosa para Samuel. Um dia Deus manda Samuel até a casa de Jessé, onde ele ungiu o rei segundo o coração de Deus. E quando Samuel chega na casa de Jessé, conta toda a história para ele. Jessé chama os filhos, e Jessé tinha um filho preferido, que era o primogênito, que era, na concepção de Jessé, o cara que tinha todo o potencial para ser o rei de Israel. Era Eliabe. Eliabe era um cara, irmãos, como eu assim, saradão, bombadão, entendeu? Tô brincando. Mas, me senti agora. Mas Eliabe, irmãos, era um cara saradão, era um cara bombadão assim, de boa aparência, de boa estatura, entende? Era o cara para ser o rei. Mas quando Samuel olha para ele e fala: uau, eu certamente estou perante o futuro rei de Israel. Deus puxa Samuel, Deus cutuca Samuel e dá uma lição para ele, dizendo: Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua estatura, porque eu rejeitei. Porque eu, Senhor, não vejo como o homem vê. Pastor, como é que o homem vê? O homem vê o exterior, mas Deus disse: eu, o Senhor, vejo o coração. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Tudo, porque Deus está olhando para o teu coração.
Vivemos uma época, vivemos uma geração onde as pessoas têm se preocupado mais com a aparência do que com o interior. Vivemos um tempo em que as pessoas têm gastado fortunas com a sua aparência, mas têm esquecido do coração. Vivemos, irmãos, o nosso Deus não mudou, Ele continua o mesmo. Entenda, Deus continua olhando para o seu coração. O que vai atrair a presença de Deus para a minha vida não é a minha aparência, mas é o meu coração. O que vai atrair a presença de Deus para a sua vida, querido, não é o seu corte de cabelo, não é a cor dos seus olhos, não é a sua massa muscular, nem se é boa ou se é ruim, mas o que vai atrair a presença de Deus para a tua vida é o teu coração correto na presença do Deus Todo-Poderoso. É isso que vai atrair a presença dEle, irmãos. Mas nós continuamos querendo fazer o contrário, queremos atrair Deus pela nossa aparência. Querido, não tem como enganar Deus, não tem como nos passar, sabe, eu até consigo. Quando alguém chega para mim e pergunta: e aí, pastor, tudo bem? Eu até posso enganar aquela pessoa dizendo: está tudo bem, mas de repente aqui dentro não está nada bem. Agora Deus não. A pastora Selma começou o culto dizendo: tem alguém aqui nessa noite que quer saber como você está. Sabe, irmãos, Deus quer saber como você está e não adianta mentir, irmãos. Não adianta tentar passar uma boa impressão, não adianta querer causar uma boa aparência, não vai rolar, não vai funcionar, porque Deus está olhando para o teu coração, e Ele sabe que não está tudo bem, Ele sabe que não está legal, Ele sabe que você não está bem, porque Ele está olhando. A Bíblia diz: eu, Senhor, esquadrinho o coração do homem. Deus está olhando para o teu coração, Ele conhece a sua chateação, Ele conhece a sua revolta, Ele conhece a sua ira, Ele conhece a sua raiva, a sua amargura. Ele sabe desse sentimento que você tem lutado contra Ele. Deus está olhando para isso agora, e Ele quer que você fique livre de tudo isso em nome de Jesus, para que você possa encontrar-se com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós temos aqui esse profeta Samuel. E logo depois, quando tudo isso passa, vem Davi. Davi não tinha aparência, irmãos. Davi não era um cara bombadão. Davi não era um cara bonitão que nem eu assim, por exemplo. Quem dera. Aí chega aquele cara ruivo, sabe, queimado do sol, cheirando ovelha, irmãos. E quando o cara aparece lá todo sujão, todo fedido, Deus cutuca Samuel, Deus dá um chacoalhão em Samuel e fala: ali, lá está ele, esse é o homem que eu escolhi, esse tem o meu coração, esse é o rei segundo o meu coração. Sabe, Davi nasceu para ser um rei segundo o coração de Deus. Davi não era um cara perfeito, mas ele tinha um coração inclinado na presença de Deus, irmãos. E é o que nós precisamos. Deus não espera a perfeição de mim, Deus não espera a perfeição de você. O que Ele espera de mim e de você é que reconheçamos aonde caímos, aonde erramos, reconhecemos quando pecamos e nos curvamos diante dEle. Amém, queridos? Glória a Deus. E o tempo foi passando, irmãos, há tantas pessoas aqui, há tantas pessoas, nós íamos ficar a noite toda falando desses homens. Mas eu quero falar de uma mulher especial. A Bíblia diz que depois de muitos anos, quando Deus entende que chegou a hora da manifestação do Filho de Deus, Deus precisava de uma mulher. Mas não podia ser qualquer mulher. Deus precisava da mulher. E Deus então faz nascer Maria. Eu fico imaginando, Deus olha para dentro dele, e ali estava Maria. Deus então pega Maria e diz: Maria, chegou a sua hora. Você vai nascer com uma missão. Você vai nascer com um propósito. Pastor, qual era a missão? Qual era o propósito? Ser a mãe do Filho de Deus.
Em toda a história, irmãos, a Bíblia diz que não houve mulher como Maria. Ela encontrou graça diante dos olhos de Deus. Amém, querido? E ela foi a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, isso é poderoso. Maria tinha que nascer hoje? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Não. Ela nasceu no tempo certo, na hora certa, no momento certo, irmãos. E ela entendeu o propósito de Deus. Depois disso nós temos os apóstolos. Todos eles, os 12. Esses homens não poderiam nascer hoje, porque eles tinham que nascer naquele tempo para serem encontrados pelo nosso Senhor. Todos eles deveriam existir na época que Jesus existiu. Por quê? Porque Jesus precisava encontrá-los e fazer deles os apóstolos da igreja que foram. Se nós estamos aqui hoje, irmãos, primeiro por causa de Jesus, é lógico, mas segundo por causa desses homens. Eles deram as suas vidas. Eles deram as suas vidas porque entenderam o propósito, entenderam o chamado de Deus para a vida deles. Depois disso, irmãos, nós temos tantos cristãos ou cristãos que deram as suas vidas, que entenderam o chamado de Deus, que marcaram história, homens dos quais a Bíblia diz: o mundo não é digno. Foram homens e mulheres que entenderam o seu propósito, que entenderam o seu chamado. E nos dias atuais, nos séculos atuais, nós também tivemos homens como Martinho Lutero, Moody, Finney, John Wesley, Billy Graham, Kenneth Hagin, homens que marcaram a história com as suas vidas, porque entenderam o seu chamado, entenderam o seu propósito. Agora detalhe, irmãos, todos esses homens vieram do mesmo lugar. Todos eles vieram de um mesmo lugar. Todos eles estavam dentro de Deus e foram escolhidos por Deus para nascer no tempo certo, na época certa e no lugar certo. Posso ouvir um amém? Pastor, tudo bem, glória a Deus, eu entendo toda essa história, mas o que isso tem a ver comigo? É aqui que começa a nossa história, irmãos. Porque entenda, eu e você viemos do mesmo lugar que esses homens vieram. Você tinha que dar um glória a Deus agora bem forte. Não, agora não vale, deixa eu falar de novo. Fique ligado, irmão. Eu e você viemos do mesmo lugar que esses homens vieram. Glória a Deus. Nós viemos do mesmo lugar que esses homens vieram. Agora entenda, nós não nascemos por nascer. Você não foi um erro de percurso do seu pai, da sua mãe. Você não foi uma obra do acaso, você não foi uma obra do destino. Não, querido, você não é um experimento, também não. Você nasceu dentro da perfeita vontade de Deus. Você nasceu no tempo certo, na hora certa, no país certo, na família certa. Por quê, pastor? Porque Deus tem planos, Deus tem propósito para a sua vida. Não é diferente, irmãos. Quando Deus olhou para o tempo de hoje, Ele olhou para dentro dele e Ele viu você e disse: chegou a hora do Jerry, chegou a hora do Eduardo. Foi isso que Ele fez. Chegou a hora da Débora, chegou a época do Jerry, meu xará ali, né? Chegou a sua hora, irmãos, e Deus trouxe você à existência, Deus trouxe você à vida. Agora, saber disso não basta. Nós precisamos tomar uma decisão, porque todos esses homens que eu citei tiveram que tomar uma decisão. Eles só foram o que foram porque tomaram uma decisão. Eles só foram o que foram porque eles decidiram se entregar nas mãos de Deus e fazer a vontade de Deus. Nós estamos aqui. Muitas vezes entendemos que nascemos por um propósito, mas não nos entregamos.
não tomamos a decisão de nos entregar na mão de Deus, para que Ele faça a vontade dEle. Até oramos a oração do Pai Nosso, que seja feita a sua vontade aqui na terra como ela é feita no céu, mas a prática disso não é bem assim. Então essa noite Deus, Ele está falando com você, meu filho, minha filha, você nasceu com um propósito. Sabe, das duas uma, se está dando tudo errado na sua vida, é porque você está fora do propósito de Deus. Ou, se está tudo muito difícil para você, é porque você está na perfeita vontade de Deus para a sua vida. Das duas uma, irmãos, porque para esses homens aqui, foi tudo muito difícil, mas eles tinham prazer, eles tinham alegria, eles tinham contentamento. O pessoal do louvor pode vir. Hoje é um dia de decisão para mim e para você. Hoje é um dia de decisão para a igreja. Deus está chamando você. Às vezes você está frustrado, chateado, desanimado, desiludido, desmotivado, sem forças. Mas Deus não desistiu de você. Deus tem planos para a sua vida, querido. Deus continua contando com você, porque você nasceu com um propósito. Esses homens aqui, irmãos, eles moveram terra, eles moveram céu, eles mudaram o curso da vida de muita gente, porque entenderam o propósito de Deus. E é o que eu e você precisamos entender nessa noite. Sabe, nós estamos vivendo um novo tempo. A mídia tem chamado de um novo tempo. Mas o que eles chamam de novo tempo, eu chamo de uma nova oportunidade. Deus está dando para mim e para você uma nova oportunidade de começarmos de novo. Eu queria que você se colocasse de pé.